Olá, eu sou a Edvan Feu, bem-vindo ao Livros com Bolo, meu canal de livros e bolos. Estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 1, O Necromante, capítulo 27, Perdidos. As coisas tomaram um rumo inesperado. O patriarca ainda tinha a carta de letras rubras nas mãos. A cor tinha deixado seu rosto e o silêncio era pesado. Então, ele precisou se sentar. Vanna pegou gentilmente a carta e a leu, passando-a para os outros. Senhor, o que vamos fazer? Perguntou Joabe, a voz baixa, como se temesse quebrar algo naquele ambiente em que tudo agora parecia feito de vidro e gelo. O patriarca não respondeu. Seus olhos se fixaram em um ponto distante por alguns longos momentos, até que ele se levantou, recuperando o porte altivo e imponente, o manto azul escuro assumindo tons de negro dentro da igreja com pouca luz. André, chamou ele, mande Antares preparar o prisioneiro. Leve 5 de nossos sacerdotes mais experientes com vocês. Tragam-no para o salão branco. Não está falando sério, está? Perguntou Romano, dando um passo à frente. Não vai entregar Dirk nas mãos de Algol. O patriarca olhou nos olhos e não desviou. Venham comigo. Eles atravessaram o pátio da igreja e chegaram a uma parede viva de ervas e árvores de folhagem escura. O patriarca passou por elas e eles o seguiram sem hesitar. Do outro lado do que parecia ser apenas mato mal cuidado, um jardim de beleza onírica foi revelado como mágica. Mais à frente, uma espécie de grande torre de paredes brancas os aguardava. Aquela torre podia ser vista de longe e era chamada de Torre dos Deuses, um lugar sagrado jamais tocado por olhares mundanos. Como mundanos, eles não tinham a menor ideia disso e apenas se espantaram com a beleza do lugar, enquanto que Joabe mantinha a boca aberta, sentindo que estava a viver um momento iluminado. O patriarca tirou uma chave prateada do bolso e abriu a porta. Ela não rangeu ao abrir. Era educada demais para reclamar ao fazer seu serviço. Eles entraram. O lugar era, obviamente, alto e janelas laterais em toda a sua extensão permitiam a entrada de uma luz pálida e bucólica. O lugar era grande e suas paredes eram brancas. No chão, um intrincado desenho em espiral, em cores claras, exibia um trabalho meticuloso de muitos anos. A cor da túnica de Adamei se destacou no branco do lugar, e eles esperaram que ele dissesse algo. Porém, ele não disse nada. Ajoelhou-se no meio do círculo numa posição de cavaleiro a serviço e ficou em silêncio por alguns minutos. Assim que ele se levantou, a porta se abriu e Edgar Antares entrou, trazendo seu prisioneiro. O patriarca então murmurou palavras que eles não conseguiram identificar. Por um longo momento, Christopher de Adamei apenas os observou. Ele olhava aqueles jovens e via sua verdadeira forma. Via a luz em volta deles e como suas cores mostravam que estavam assustados e preocupados. Não era sempre que ele fazia uso da visão, um dom que poucos possuíam, mas já haviam sido enganados uma vez. Não permitiria que acontecesse de novo. Quando se certificou que todos os que estavam ali eram quem diziam ser, ele fez um gesto amplo com a mão e disse: Clatahai. Apesar das janelas fechadas, uma brisa passou por eles e balançou levemente seus cabelos. Pronto, disse finalmente o patriarca. Nada do que for dito ou feito aqui dentro poderá ser visto por nenhum tipo de oráculo. Podemos conversar. Capitão Antares, solte o rapaz. Antares não pareceu muito feliz com a ordem, mas não disse nada. Desamarrou as mãos de Dirk. O patriarca dispensou Antares. O homem, alto e forte com sua armadura imponente e cabelos loiros compridos, não pareceu gostar muito. Olhou para o pequeno grupo com desconfiança e de volta para o patriarca, como se aguardasse uma confirmação da ordem. Adamei disse que estava tudo bem e então Antares deixou a torre. Depois que ele saiu, voltou a falar. Quanto a vocês, eu os conheço muito pouco, mas creio que, pelo que pude ver até agora, é possível confiar em vocês. Para que isso funcione, preciso saber se devo confiar em vocês. Os amigos se entreolharam. Romano foi o porta-voz. Acho que falo por todos quando digo que estamos do mesmo lado aqui. Não queremos que Isabelle se machuque. Mas também não queremos entregar nosso amigo para o necromante, disse Gruff. Não, pediu Dirk, um tom de urgência em sua voz. Precisamos salvar Isabelle. Não sou nenhum monstro, disse o patriarca.
Eu sei que o noviço é inocente. Posso ver isso. Não poderia dar a vida de um inocente em troca da vida da minha filha. Ela jamais aceitaria isso. Além disso, se Algol conseguir o que quer, teremos um problema sem solução. Balzu virá para este mundo e não podemos combatê-lo aqui. Adamei caminhou pela sala. Seus ombros caíram e seus pés pareciam se arrastar tristemente, como se ele simplesmente tivesse perdido o rumo. O patriarca era aquele tipo de homem exuberante que todos seguem. Não precisamos saber para onde ele está indo. Pode ser para uma guerra de vida ou morte, ou simplesmente para a taberna da esquina. Christopher de Adamei sempre foi o homem que todos seguiam, e vê-lo perder-se na certeza do fracasso não era só doloroso, era desesperador. Sei o que tenho que fazer, mas não posso deixar minha filha simplesmente morrer. Senhor, Dirk deu um passo à frente. O patriarca olhou com o triste olhar de quem não vê nada além da derrota. Não diminua as chances dela só porque é sua filha. As palavras foram duras. O patriarca manteve o olhar no rapaz. Era um garoto, muito jovem ainda, para saber das coisas da vida. No entanto, tivera em poucos dias as piores experiências de sua vida e teria que conviver com uma dor eterna que raros homens conheceriam. Se aquele menino, justamente quem mais tinha a perder ali, estava disposto a lutar, por que ele, o patriarca de Limiar, deveria desistir? Nós podemos contra o Gol, disse Vanna, dando um passo à frente. Já o derrotamos uma vez, podemos fazê-lo de novo. Podemos fazer isso sozinhos, disse Gruff, cruzando os braços, mas seria muito mais fácil se o senhor nos ajudasse. O patriarca empertigou-se, recuperando a firmeza do olhar e do andar. Precisamos de um plano. Havia algumas coisas que precisavam levar em consideração. A primeira delas, e a mais importante, era que Algol só tinha aquela noite para trazer Balzu de volta. Era a lua negra do solstício de inverno. Sabiam também que ele não hesitaria em matar Isabelle. Sabiam que Dirk era a chave, e sem ele não tem Balzu. Algol tinha muitos truques e infelizmente não conheciam todos. Felizmente, eles também tinham alguns truques que Algol certamente não conhecia ainda. Muito obrigada e até a próxima!